Olá pessoal, hoje vamos tratar do filme do Coringa, que na data que estou gravando esse vídeo ainda não foi ao ar nos cinemas. O que temos apenas são o trailer e alguns trechos que foram vazados. Para esse vídeo eu não usarei os trechos vazados, apesar de ter assistido os mesmos. Estarei usando apenas o trailer. Todas as hipóteses diagnósticas que eu vou colocar aqui hoje com vocês serão baseadas apenas no trailer, no que vamos ver agora, nesse vídeo, mas não nesse exato momento. Antes de entrar no trailer, para facilitar a vida daqueles que não querem ter absolutamente nenhum spoiler a respeito e considerem o trailer um spoiler, eu começarei tratando da tragédia de 2012 em Aurora, Colorado, onde um indivíduo se intitulando Coringa entrou em um cinema e atirou em diversas pessoas. Depois passaremos para a questão da controvérsia e só no final iremos tentar levantar as possíveis hipóteses diagnósticas que podem ser aplicadas aqui nesta versão deste personagem. Bom, pessoal, vamos começar pelo massacre de Aurora em 2012. Eu estarei usando como base a Wikipedia sobre este assunto em português para facilitar o acesso a todos, mas eu gostaria de destacar de que estou usando a Wikipedia porque neste caso ela apresenta várias referências a respeito. É uma ótima plataforma para começarmos a ver a questão desse massacre para aqueles que tiverem interesse em se aprofundar. Eu não vou me aprofundar nesse caso, pois esse não é o foco do vídeo. Eu estou usando ele apenas para entendermos um pouco da controvérsia que surgiu. Em 20 de julho de 2012, muitos de vocês devem se lembrar que um atirador entrou em um cinema em Aurora, Colorado, dizendo ser o Coringa, vestido a caráter, e ele portava granada de gás, não sei quantas granadas de gás ele possuía, mas sabemos que ele usou pelo menos uma no cinema e então fez vários disparos com um fuzil AR-15. Também sabemos que ele possuía outras armas, incluindo escopetas e 2 pistolas, mas eu não tenho nenhuma notícia de que ele chegou a usar estas outras armas. A tragédia levou à morte de 10 pessoas e mais 4 ficaram em estado grave, destas 2 morreram, ou seja, 12 vítimas fatais e 70 feridos. O que mais temos de interessante relacionado? Bom, pessoal, eu precisei fazer uma pequena interrupção no vídeo porque um alarme de carro disparou e eu sei que isso pode ser muito irritante. Então eu parei a gravação. Vou fazer o possível para remover todo o alarme do vídeo, mas eu preciso alertar a vocês quanto a isso. E eu espero que não tenhamos mais nenhum problema. Se tiver, eu vou fazer mais uma vez o possível para eliminar. O que temos de interessante neste caso de 2012 é que o atirador estava em atendimento psiquiátrico com a doutora, deixa eu ver o nome de novo para não errar, doutora Lynn Fenton, e esta havia reportado à polícia do campus, sobre o paciente dela ter o desejo de atirar em muitas pessoas. De acordo com o processo, foi feita a sugestão à psiquiatra de que este poderia ser colocado em internação psiquiátrica para observação por 72 horas, porém a psiquiatra rejeitou a ideia de internação. Não sabemos o motivo dela ter rejeitado essa sugestão. Eu não vou tentar fazer nenhuma alegação a respeito porque eu não tenho acesso aos documentos relevantes aí, eu não posso ver o histórico deste. Sabemos que ele realmente cometeu estes atos, mas não podemos saber sobre como era o estado deste na ocasião, sem acesso a esses documentos. Não sabemos se esse estava sob efeito de alguma medicação ou não,
por estar em um atendimento psiquiátrico, é altamente provável que esse estava tomando alguma medicação, mas não sabemos qual remédio, qual a dosagem, se esta estava surtindo um efeito positivo ou não no caso. O que é muito importante nós destacarmos, pessoal, é que cada paciente vai interagir de uma forma diferente com a medicação, com a dosagem. Pessoas vão responder de forma diferente. Então, em atendimentos com pessoas com transtornos que necessitam de algum tratamento medicamentoso, o profissional envolvido, ou os profissionais envolvidos, às vezes pode ter mais de um profissional, eles precisam fazer um acompanhamento para se certificar de que o remédio está ou não fazendo o efeito desejado. Se não, por que não está tendo o efeito? Será que precisa se mudar a dose? Será que precisa se tentar uma outra medicação? Enfim, o que sabemos é que ele cometeu a tragédia. Então, certamente, a medicação não estava tendo o efeito desejado. Aqui eles não mencionam o quadro que este estaria apresentando e eu não vou tentar formular nada a respeito porque eu não tenho nenhuma informação que eu considere suficiente para tal. Bom, este é o importante desta situação. Mais alguns outros detalhes é que este foi ao cinema usando um colete à prova de balas e uma máscara de gás. Então, alguma capacidade de raciocínio a respeito este possuía, porque ele podia perfeitamente entender as consequências das ferramentas que ele estava usando. E por ferramentas eu me refiro às armas, aos explosivos e às granadas de gás. Agora vamos passar para a controvérsia mais recente. Antes de entrarmos na reportagem que iremos tratar aqui, eu gostaria de deixar claro a minha posição com relação a controle de armas. A minha posição nesse assunto é a favor da regulação de armas, que estas sejam o mais restritas possíveis, porque o problema com armas é quando estas caem na mão de pessoas despreparadas ou incapazes de lidar de uma forma apropriada com as mesmas. O uso responsável de uma arma de fogo requer que a pessoa tenha uma saúde mental em um nível considerado apropriado para o convívio social, que esta seja responsável, que esta seja capaz de discernir entre qualquer coisa que possa estar ocorrendo em seu mundo interno do mundo externo, que essa pessoa tenha uma qualidade de vida suficiente para que esta não seja forçada a nenhum ato extremo. E preparativos com relação a armas de fogo. A pessoa precisa ser capaz de usar elas de uma forma adequada, de manter elas de uma forma adequada e de guardar estas ou portar estas de uma forma adequada. E por último, a última característica que eu considero essencial para que alguém possua uma arma de fogo é que essa pessoa deva ser capaz de mostrar a necessidade para tal. Se armas de fogo tivessem uma exigência maior para a liberação nos Estados Unidos, não veríamos tantas tragédias como vemos. O que é apresentado aqui nesta reportagem por uma das partes, mais de uma das partes envolvidas, é simplesmente retórica desonesta. Mesmo que eles estejam falando a favor da mesma posição que eu apoio, o fato deles estarem usando uma retórica desonesta apenas enfraquece a posição que eu apoio. A posição de controle de armas. Então, vamos à reportagem agora. Essa reportagem que eu estarei usando aqui com vocês hoje
ela faz um apanhado de diversas declarações que foram feitas. É um resumo muito bom de toda a controvérsia. Eu não estarei tratando de aspectos como polarização político-ideológica, porque escaparia ao assunto do vídeo. Vamos nos limitar apenas na questão de controle de armas. E vamos começar com uma carta que foi emitida por 4 familiares das vítimas de Aurora, que foi o caso que vimos agora há pouco do tiroteio em 2012 no cinema por um sujeito que se identificava como Coringa. Eles enviaram uma carta ao Warner Brothers e aqui temos alguns trechos dessa carta. Veio ao nosso conhecimento que a Warner Bros. Lançou um filme chamado Joker, que apresenta o personagem como um protagonista com uma história de origem simpática, e isso nos fez hesitar. Bom, primeira coisa que precisamos ver aqui é que protagonista não é necessariamente um herói, uma figura para ser emulada. Protagonista é quem sofre as ações, é o principal foco das ações de uma narrativa. E quanto à história de origem provocar simpatia, se nós não tivermos empatia por outras pessoas, então simplesmente a nossa sociedade acaba. Estamos em uma sociedade profundamente doente. E o Coringa, como relatado nessa versão, a qual eles ainda não assistiram, ninguém do público em geral assistiu, então eles realmente não sabem o que está ocorrendo. Mas ele ser retratado de uma forma humanizada não torna as ações deste aceitáveis. Apenas mostra que em algum momento este foi um ser humano e agiu como um ser humano. E desumanizarmos outras pessoas é algo muito perigoso. Eu entendo que eles tenham um profundo repúdio pela figura do Coringa, porque o responsável pela morte dos entes queridos deles estava dizendo ser o Coringa. Então eu entendo essa repúdia, mas simplesmente não faz sentido o que eles estão pedindo. Mas vamos continuar. Nós queremos deixar claro que nós apoiamos seu direito de livre expressão e livre discurso, mas é exatamente isso que eles não estão fazendo. Vamos ver. Como qualquer pessoa que já viu um filme sobre histórias em quadrinho pode lhe dizer, com grandes poderes vem grande responsabilidade. Não. E eu gostaria de deixar muito bem claro, os filmes aos quais você se refere são filmes de super-heróis. E o herói ao qual você se refere, no caso, ao falar em grandes poderes levam a grandes responsabilidades, é o Homem-Aranha, que nem sequer pertence a esse estúdio. A diferença fundamental, os personagens aos quais você usa para apoiar o seu discurso são heróis. O Coringa não é. Não é o intuito desse filme colocá-lo como um herói. Ele é a história de um vilão. E esse filme, ao contrário dos filmes aos quais eles se referem, é para um público mais adulto, mais maduro. Ele não faz parte, de acordo com tudo que foi colocado, do resto do universo da DC. Ele pertence a um rótulo, eu não me lembro agora o nome do rótulo, acho que é DC Black ou algo semelhante, que vai ser uma subdivisão dedicada a um público mais adulto. E nós pedimos para que você use a sua plataforma massiva e influência para se juntar a nós na luta por comunidades mais seguras com menos armas. E eles querem isso sem que a principal contribuição que a Warner pode fazer a respeito, que é justamente trazer o assunto à discussão,
eles querem vedar a discussão. Nas últimas semanas passadas, um grande grupo de empregadores americanos, do Walmart à CVS, eu não me recordo o que esse CVS representa, então me desculpem, anunciaram que estarão apoiando a segurança das armas. E nós estamos fazendo esse chamado para que você se integre a um grupo crescente, um coro crescente de líderes corporativos que entendem a responsabilidade social para manter a todos a salvo. Especificamente pedimos de você, no caso Warner Brother, o seguinte: encerrar contribuições políticas a candidatos que recebam dinheiro da NRA, que, se eu não me engano, é National Rifle Association ou algo similar a isso, que é uma organização americana a favor da liberação de armas, a favor da posse de armas. Vote contra a reforma, né? Que corte as verbas a políticos que são contra reformas nesse sentido. Pois esses políticos estão literalmente colocando seus clientes e empregados em perigo. NRA e alguns políticos realmente tenham uma agenda a favor da liberação de armas, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil nós também temos. Bacana da bala! Ai, alguma coisa pegou na minha garganta, me desculpa, pessoal. Mas vamos lá. E realmente precisamos de um diálogo a respeito, precisamos tomar cuidado com o tipo de medidas que serão tomadas ao apoiarmos candidatos de qualquer forma. Nós somos responsáveis pelos líderes que escolhemos e os líderes que suportamos. Use a sua influência, vou traduzir como influência para ficar mais rápido, no Congresso para ativamente fazer lobby pela reforma de armas e manter a todos a salvos. Deveria ser uma prioridade corporativa da Warner Bros. Não deveria, porque a Warner Bros. Não é uma instituição fundada com o objetivo de controle de armas. É um estúdio cinematográfico. A prioridade corporativa primeira deles é produzir filmes e similares, mas esses pais, eu entendo a carga emocional deles, mas tudo que eles apresentam até agora é praticamente apelo à emoção. Toda hora eles precisam falar a segurança de todos, a segurança destes. E eu acredito que o controle de armas leva a uma sociedade mais segura, mas você não pode ficar falando a todo momento a sua segurança, a segurança de todos, a segurança disso, daquilo. Isso é um apelo à emoção. E eles pedem que fundos que se dediquem a ajudar os sobreviventes e a programas de intervenção à violência com armas que ajudam os sobreviventes de violência com armas sejam beneficiados pela Warner. E também programas que visem reduzir a violência com armas nas comunidades que a Warner atende. Mais uma vez, eles ficam fazendo um apelo emocional uma vez após a outra, porque eles precisam a todo momento falar violência com armas aqui, violência com armas ali, violência com armas acolá. Nós já entendemos que você está falando sobre violência com armas. Apresente um argumento honesto. Onde estão os fatos que suportam esses argumentos? Existem diversos. Eu poderia listar uma série de atentados ocorridos nos Estados Unidos por causa justamente dessa política irresponsável com armas. O que temos aqui do começo ao fim é basicamente apelo à emoção. Essa carta foi assinada por 4 dos pais e parentes de vítimas do atentado de Aurora. Temos também uma outra declaração pública de Mike Senecal, pai de Catherine Senecal, que também foi vítima do mesmo atentado em Aurora em 2012. E a TMZ relatou o seguinte sobre a fala deste. Ele diz que Kate seria capaz de separar o filme da vida real.
Mike acredita que aqueles que não podem fazer essa separação são parte do problema. Ele adiciona que pessoas violentas existem independente do filme do Coringa ser lançado. E pessoas que têm problemas com esse filme podem simplesmente não assistir o mesmo. Eu, como vocês, não assisti esse filme. Eu não sei... eu não tenho acesso ao conteúdo total do filme. Eu não posso fazer um julgamento sobre este. É importante que filmes que apresentem alguma violência com armas sejam apresentados e mostrem o quão chocante essa pode ser, justamente para tornar clara a situação. Assim, nós não precisamos usar tragédias da vida real para discutir a respeito. É claro que qualquer argumento deve se basear em evidências, em fatos. É melhor se pudermos ter acesso a outras formas de esse assunto ser inserido no dia a dia para a conversa. É um assunto que nós não devemos limitar a conversa a respeito apenas quando ocorre uma tragédia. Bom, a seguir também temos a declaração do cinema onde ocorreu a tragédia. Eles não vão apresentar o filme do Coringa. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso, porque o dono do cinema, ele tem a liberdade de fazer o que ele acha melhor. Agora vamos à resposta da Warner Bros. Em relação à carta que nós vimos no começo. Violência com armas em nossa sociedade é um assunto crítico. E nós estendemos a nossa mais profunda simpatia a todas as vítimas e famílias impactadas por estas tragédias. Nossa companhia tem uma longa história de doar a vítimas de violência, incluindo a Aurora, e nas recentes semanas, companhia mãe da Warner se juntou a outros líderes de negócios para tratar com políticos de um apoio bipartidário à legislação que trata desta epidemia. Ao mesmo tempo, a Warner Bros. Acredita que uma das funções da narrativa é provocar conversas difíceis ao redor de assuntos complexos, que é justamente o que eu estava falando para vocês. Continuando. Não se enganem, nem o personagem ficcional do personagem Coringa, desculpa, eu acabei, na hora de traduzir, acabei cometendo um erro, eu vou repetir aqui. Nem o personagem ficcional Coringa, nem o filme é um endosso violência no mundo real de qualquer forma. Não é a intenção do filme, ou dos cineastas, ou do estúdio, tratar deste personagem como um herói. Eu apoio essa declaração da Warner do começo ao fim. Eu não olhei para ver que tipo de apoio eles vêm oferecendo ao longo dos anos a esse tipo de campanha. Se isso não fosse verdadeiro, certamente já teria aparecido alguma coisa questionando a postura deles, porque hoje em dia as pessoas têm muito acesso à informação, enfim. Aí temos um aviso feito pelo exército americano. É fogo. Desculpa, pessoal, eu preciso respirar um instante. Time. Posts em redes sociais têm feito referência a extremistas celibatos involuntários em incel, replicando o acontecido em 2012 no teatro, o tiroteio de Aurora, Colorado, no filme do Coringa, que vai ser lançado a nível nacional nos cinemas. Isso apresenta um potencial risco ao pessoal do Departamento de Defesa, membros de família, apesar de que não há nenhuma ameaça crível específica sendo feita
para o lançamento do filme, que é outubro 4. Pois é, eles estão preocupados sem que haja qualquer sinal de uma ameaça crível. Se o nível de ameaça que eles estão considerando fosse real, quando um filme do Velozes e Furiosos fosse lançado, o número de mortes no trânsito e de acidentes de trânsito aumentaria de uma forma inacreditável. E quantos filmes dos Velozes e Furiosos nós já não tivemos? Quantos outros filmes nós já não tivemos com armas de fogo sendo disparadas? Eu preciso lembrar de vocês dos filmes da década de 80, com o Stallone, o Chuck Norris, com o Schwarzenegger e diversos outros atores, aqueles filmes ultra violentos, que aliás eu gosto de alguns daqueles filmes. Alguns são realmente ruins, mas alguns são divertidos e alguns levam à reflexão, como por exemplo o primeiro Rambo, que é chamado apenas First Blood. Ele é maravilhoso para vermos a questão de uma pessoa com um transtorno mental, como essa pessoa reage quando ela é tratada de uma forma hostil, quando é colocada contra a parede e forçada a ter o seu estado, sua qualidade de vida mental deteriorada ao extremo. E é exatamente o mesmo tipo de coisa que eu espero do filme do Coringa, pelo que eu vi no trailer. Mas vamos continuar com a carta. Incels são indivíduos que expressam frustração por não conseguirem relacionamentos íntimos. Extremistas incel idolatram indivíduos violentos como o atirador de Aurora. Eles também idealizam o personagem do Coringa, o palhaço violento da série do Batman. Admiram a sua representação como um homem que finge estar feliz, eventualmente luta contra seus atacantes. Em primeiro lugar, essa descrição que eles colocam do Coringa é falsa. A maioria das versões do Coringa não descreve o que eles descrevem. Mas vamos continuar. Ao entrar nos cinemas, identifique 2 rotas de escape. Olha, eu recomendo isso não só em cinemas, em qualquer lugar. É sempre bom você estar ciente de rotas de emergência, porque nós nunca sabemos o que pode acontecer. Não é para ninguém ficar em um estado de paranoia ou similar, achando que vai ser vítima de tiroteio ou de qualquer outro tipo de acidente, mas acidentes algumas vezes ocorrem. E é sempre muito importante, quando entrarmos em um local mais fechado, com muitas pessoas, estarmos cientes das saídas de emergências, porque em uma situação de emergência as pessoas se comportam como uma manada. E por causa disso, pessoas são pisoteadas. Quando há incêndios em locais fechados, as pessoas correm desesperadas e muitas pessoas se machucam especificamente por agir de forma irresponsável em uma emergência. Vamos continuar. Estejam cientes do que os cerca e lembrem-se da frase: corra, esconda, lute. Corra se puder, se esconda se você estiver preso no local e permaneça quieto. E se o atirador encontrar você, lute da forma que puder. Esse aviso em uma situação de atirador, eu acredito que seja responsável. Porém, estamos exagerando a situação. Se fosse o filme que levasse à ocorrência do atentado, ele não estaria ocorrendo em uma única localização. O filme foi exibido pelo mundo todo e ocorreu apenas um caso nos Estados Unidos. Claro, pode-se argumentar, mas nos Estados Unidos a legislação de armas
ela é mais liberada. É por isso que uma pessoa consegue a arma ali e não consegue arma para cometer a mesma desgraça em um outro local do mundo. Claro, concordo plenamente com isso. Mas a questão é que se o filme fosse responsável por influenciar pessoas dessa forma, não teríamos só um caso nos Estados Unidos. Teríamos diversos. Mais uma vez, o que temos é um exagero. E com isso tratamos da controvérsia. Também houve outros fatos menores, como o diretor do filme, o Todd Phillips, respondendo aos críticos pelos argumentos que estes apresentaram. O próprio ator Joaquin Phoenix saiu de uma entrevista porque ele ficou incomodado com o entrevistador sugerindo que ele seria responsável por violência. E o ator certamente não quer ser responsável por nenhum tipo de violência, ele está apenas retratando um personagem. Falar que o personagem do Coringa é responsável por violência é como falar que o Fred Krueger e o ator que encenou o Fred Krueger é responsável por pesadelos. Os atores que assumiram o papel de Jason, de Michael Myers e diversos outros vilões de filmes de horror são responsáveis por outros massacres, por um acaso? O Stallone, ele é responsável por algum massacre por causa do Rambo? E o Rambo é um herói. E no primeiro filme, ele explode um posto de gasolina, ele mata um policial e um soldado atrás do outro, porque eles mandam os soldados da Guarda Nacional atrás dele. Enfim, esses atores não são responsáveis. E se fossem os filmes que causam isso, teríamos muito mais incidentes. O problema com as armas precisa ser discutido de uma forma honesta para que seja solucionado. É apenas isso. Agora, vamos tratar das hipóteses diagnósticas relacionadas a esta versão atual do Coringa. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar agora o trailer do Coringa. Eu ia falar o filme. O filme nós não temos ainda. E eu gostaria de destacar que os eventos não necessariamente são apresentados na mesma ordem que no filme, e que, como este é um filme para entretenimento, ele não necessariamente tem uma obrigação de retratar exatamente os quadros envolvidos. Eles podem se inspirar na realidade, mas eles não têm obrigação nenhuma de apresentar os transtornos e doenças de uma forma 100% correta. Vamos lá. Eu vou colocar o vídeo sem mencionar nada, estaremos assistindo ele do começo ao fim e depois estaremos assistindo e pausando momento a momento. Can you please stop bothering my kid? Sorry. Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. It's so awful, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people
starting to notice. Think this is funny? Is this a joke to you? Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Send in the clowns. Bom, eu estou ansioso para ver o filme. Vamos ver agora o que nós podemos aprender da situação do Coringa com esse filme. Logo no começo, nós temos ele com uma expressão séria, fechada. Não é a expressão de uma pessoa alegre, mas até aí todos temos bons momentos e maus momentos. Ninguém tem uma vida perfeita. Vidas perfeitas são apenas ilusão. Vamos continuar. Mas é importante percebermos, para termos uma ideia do humor dele, pelo pouco que podemos ver, o quão frequente ele se apresenta de uma forma alegre, o quão frequente ele se apresenta de uma forma triste. Vamos ver. Mesmo estando triste, ele ainda tentou distrair, divertir a criança no banco da frente. Sorry. Ou seja, ele estava ainda tentando ter algum contato positivo com a sociedade. E aqui temos ele andando com uma postura... Não sei quanto a vocês, mas ele me parece como uma pessoa meio derrotada. I have some bad news for you. E aqui podemos ver hematomas nas costas dele. Então, essa cena muito provavelmente ocorre depois dele ser agredido naquele beco. I have some bad news for you. Eu quero que vocês prestem atenção. Ele estava rindo e diretamente, assim que a risada acaba, ele está com uma expressão séria, uma expressão mais... até mesmo triste. Não há nenhum sinal de alegria na forma como ele se apresenta. E eu gostaria que vocês também prestassem atenção na estampa da camisa dele, porque vai ajudar a gente a entender a ordem dos eventos aqui no trailer. Essa risada que não faz parte do contexto emocional é um sinal de uma patologia, tá? Então vamos seguir adiante. This is the last time we'll be meeting. Essa é a última vez que eles estarão se encontrando, a assistente social fala. E daqui a pouco veremos que é uma assistente social mesmo. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. Ele fala que ela não ouve, que ela faz sempre as mesmas perguntas toda semana. How's your job? Como foi o seu Are trabalho? you having any negative thoughts? Você está tendo pensamentos negativos? All I have E ele fala que tudo que ele tem are negative thoughts. são pensamentos negativos. Vamos pausar aqui. Eu quero que vocês prestem atenção. Departamento de Saúde, assistente social, social worker. Nós não temos noção da estrutura de apoio que ele tinha, mas pelo que o trailer apresenta pra gente, eu tenho a impressão que a única estrutura de apoio que ele tinha era essa assistente social. E pelo que nós vemos sendo apresentado até o momento no trailer, ele precisaria de muito mais do que uma assistente social. E eu não estou desmerecendo assistentes sociais. O trabalho de assistentes sociais é fundamental quando se lida com situações como essa. Mas ele necessita, além da assistente social, de um psicólogo, um psiquiatra e um neurologista.
world where everyone thinks they can do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone... Lembra quando eu falei para vocês prestarem atenção na estampa da camisa? Eu tenho a impressão que essa cena no hospital ocorre logo depois da cena em que ele estava se vestindo e ele tem aquele acesso de risada. Cena essa que ocorreu depois da agressão. Bom, aqui nós temos uma situação que nós vemos que a vida dele está em uma situação péssima, e isso é importante para entendermos um dos possíveis diagnósticos dele. E quando ele estava em uma situação em que ele estava sendo massacrado pela sociedade, ele estava sofrendo violência psicológica e violência física, ele estava desamparado porque a impressão em que esse trailer nos coloca é de que a mulher que está hospitalizada muito provavelmente é a figura materna dele. Então isso mostra que mais uma vez ele está desamparado. Nesse momento em que ele estava completamente fragilizado, ele aparece na TV e ele sorri, porque aquilo dá um raio de esperança para ele no meio daquela situação. E o que nós vemos logo na sequência... Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. É ele sendo massacrado pelo apresentador de TV. E mais uma vez, o único raio de esperança que ele tinha é arrancado dele. E aí nós vemos que ele fica sem resposta, atônito ao acontecer. E isso muito provavelmente leva aos conflitos que nós vemos a seguir no filme. For my whole life, I didn't know if I even really existed. E aqui ele faz a narrativa falando que durante a vida inteira dele, ele não sabia sequer se ele existia. É claro que ele existia nesse universo sendo apresentado. Porém, isso mostra o quanto ele se sentia valorizado. But I do. Mas ele diz, eu existo. Ele não sabia se ele existia, e então ele fala, eu existo. Starting to notice. Ele está sendo agora notado. Think this is funny? Is this a joke to you? E mais uma vez temos um acesso de riso da parte dele que não necessariamente tem relação com como ele está se sentindo e qual é a resposta que ele vai ter do ambiente. Um soco. Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Send in the clowns. Bom, espera um pouquinho. Deixa aí mesmo. Bom, pessoal, quais são as possibilidades que nós temos em relação ao Coringa? Em primeiro lugar, eu gostaria de apontar que
eu tenho algumas possibilidades, algumas hipóteses, muitas vezes, dependendo do quadro exato envolvido, teríamos um diagnóstico diferencial em que você não poderia ter os quadros se combinando. E antes de continuar com as hipóteses de diagnóstico, eu gostaria de repassar com vocês um artigo que eu separei a respeito da questão da risada dele. Vamos dar uma olhada aqui. Transtorno da expressão emocional involuntária. Esse artigo vai estar na descrição. O resumo fala: o transtorno da expressão emocional involuntária, Involuntary Emotional Expression Disorder, ou IEED, consiste em um transtorno do afeto caracterizado por uma dificuldade em controlar a expressão emocional que se apresenta por episódios breves estereotipados de riso e ou choro incontroláveis. Ou choro, riso e ou choro, ou seja, podem ocorrer os dois ou pode ocorrer apenas um dos dois. Pelo que nós vimos no trailer, ele só apresenta o riso. Pode estar relacionado a diversas patologias encefálicas em variadas localizações anatômicas. Esse transtorno, que é o da expressão emocional involuntária, que tem outros nomes também, ele é um transtorno neurológico. Ele não é algo da psiquiatria ou da psicologia. Bom, aqui ele também descreve alguns outros termos pelo qual ele é referido, como afeto pseudobulbar, riso e choro patológicos, acidente vascular cerebral é uma das causas possíveis, doença de Alzheimer, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, enfim, são os termos associados a esse, né? Resultados. No transtorno da expressão emocional involuntária, as crises de choro e ou riso, mais uma vez, podem ocorrer ambos ou apenas um dos dois, além de serem incontroláveis, tendem a ser desproporcionais ao estímulo recebido. Ou seja, mesmo que ocorra algo engraçado, o riso apresentado é desproporcional ao estímulo. E esse pode ocorrer em uma situação em que não há necessariamente um motivo para tal, né? Podendo estar completamente dissociada do estado de humor do paciente, que é o que vemos ocorrendo com ele naquela cena do corredor. Ele está rindo com intensidade e assim que o riso acaba, ele está com uma feição séria. Ou mesmo ser contraditória ao contexto no qual o estímulo está inserido. O riso do Coringa, nesse caso, não é uma representação da alegria dele. Ele não é uma pessoa alegre, pelo que nós podemos ver. Ele teve um único momento de alegria sincera naquele trailer, que nós podemos dizer, aqui realmente ele estava alegre. E o que aconteceu, logo depois a alegria foi arrancada dele. Outros termos usados na nosografia desse transtorno, como afeto pseudobulbar, riso e choro patológicos, labilidade emocional, emocionalismo, desregulação emocional. Termos como choro forçado, choro involuntário, emocionalidade patológica e incontinência emocional também têm sido utilizados com menor frequência. Bom, vamos continuar. Os mecanismos fisiopatológicos específicos envolvidos nesse transtorno ainda não estão bem esclarecidos. Significa que ainda não entendemos completamente estes. E isso é algo muito comum ao tratarmos de neurologia, psiquiatria e psicologia, porque
essas são áreas que a investigação é muito difícil de ser feita. Eu não vou entrar aqui nas razões para isso. Se vocês desejarem, eu posso tratar das razões para a dificuldade de investigação nesses casos em algum vídeo futuro. Mas o que nós sabemos? As lesões que podem causá-lo estão amplamente distribuídas no encéfalo, mas parecem envolver o lobo frontal, o sistema límbico, o tronco cerebral e o cerebelo, assim como a substância branca que interconecta essa rede. Seu principal diagnóstico diferencial é a depressão. Tá? Isso é muito importante. Só que quando fala em depressão aqui, está falando de uma forma geral de depressão. Tá? Existem várias coisas que podem ser chamadas de depressão. Vamos lá. As terapias farmacológicas hoje disponíveis se baseiam em inibidores seletivos de recaptação da serotonina e SRS, antidepressivos tricíclicos, e em menor extensão em drogas dopaminérgicas. Não queria sair da primeira vez. E aí fala que o composto AVP923 está sendo estudado como um possível tratamento específico. As medicações que atualmente estão sendo usadas, geralmente também são usadas no tratamento da depressão. Tá? Conclusão. Apesar de ser conhecido há séculos, ainda que sob diferentes nomenclaturas, este permanece subdiagnosticado e considerando a possibilidade dos efeitos deletérios desse transtorno no funcionamento social, ocupacional e familiar do paciente acometido, seu reconhecimento e conduta adequados são decisivos para possibilitar uma melhoria na qualidade de vida do paciente. O que isso quer dizer é que esse mesmo entre outros transtornos, seja neurológicos, psiquiátricos ou psicológicos, né, este tipo de transtorno ele ainda não recebe a atenção que ele deveria receber. Talvez seja por não ser tão frequente quanto outros casos, enfim. Não estou dizendo que ele não ocorre, ele pode ocorrer e até pode ocorrer com uma certa frequência, mas outros transtornos são muito mais frequentes. Bom, aqui é a versão em inglês, vamos aqui. Transtorno da expressão emocional, aqui fala sobre a classificação dele, como ele era feito. Vamos aqui a alguns elementos mais interessantes. Quais são os elementos necessários? Episódios de choro ou riso incontroláveis, frequentemente e breves, que são incongruentes com o humor ou mais comumente congruentes, porém excessivos. É exatamente o que vemos com os episódios de riso dele. Os episódios muito frequentemente são incongruentes com como ele está se sentindo. Espelham uma mudança na capacidade habitual do paciente para regular o afeto, ou seja, ele não consegue controlar essa expressão. Os episódios são independentes ou exagerados com relação ao estímulo provocador, exatamente o que vemos sendo descrito. A doença ou dano encefálico estrutural subjacente e relação temporal deste com a alteração do comportamento emocional. Isso nós não sabemos. Nós não sabemos o que levou à presença desse transtorno neurológico no Coringa. Não sabemos se é em decorrência de algum dano que ele tenha sofrido, o trauma de algum episódio agressivo, se foi
ocasionado por alguma doença, enfim. Mas ele certamente apresenta uma alteração de comportamento condizente com esse transtorno. O transtorno provoca perturbação ou redução do funcionamento ocupacional ou social. Isso nós podemos ver no trailer. O momento em que ele está confrontando o apresentador e ele está rindo de uma forma exagerada e o apresentador responde com um soco, diz que aquele riso não cabia àquela situação e a resposta que ele recebeu foi mais um ato de violência. Este não pode ser explicado por outra condição neurológica ou psiquiátrica, como crises epiléticas, porque algumas vezes crises epiléticas podem afetar o comportamento, eu não vou entrar em detalhes disso aqui. E aqui ele fala outras situações, deixa eu voltar aqui, como crises epiléticas, dacrísticas e gelásticas, distonias faciais, tiques vocais e faciais, discinesias faciais, mania, depressão, transtorno do pânico ou psicose. Porque temos uma série de quadros que poderia também estar sendo apresentado aí. E muito provavelmente vocês vão fazer um entendimento errado de psicose aqui. Psicose não é algo que necessariamente leve à violência. É uma determinada categoria de quadros psiquiátricos e psicológicos, tá? Um psicótico não necessariamente é uma pessoa que vai cometer um crime, não necessariamente é alguém que vai cometer um ato de violência. Enfim, só para eliminar qualquer possível entendimento aí. Um assassino serial não necessariamente é um psicótico. Ele pode ser, mas não temos uma associação, uma relação de causa e efeito entre psicose e atos de violência. A maioria dos psicóticos não são violentos. O sintoma não corresponde ao efeito fisiológico de uma substância química, medicamentos ou drogas ilícitas. Isso é muito importante. Nós sempre temos que levar isso em consideração ao fazer qualquer diagnóstico, se o sintoma que está sendo apresentado é efeito de alguma substância. Elementos acessórios: alterações autonômicas, sinais de paralisia pseudobulbar, como fraqueza da língua, disartria, disfalgia, reflexo mandibular aumentado. Bom, eu não acho que o trailer tenha deixado isso muito claro, mas certamente episódios de fúria. Isso aí podemos esperar do Coringa. Apesar de não aparecer muito no trailer, certamente teremos ele respondendo de uma forma a toda a violência que ele recebeu. Características descritivas: episódios de instalação súbita, duração breve, segundos a minutos, crises estereotipadas para o mesmo paciente, mas com variação interpessoal. Bom. Até o momento, dados sobre estimativas acuradas quanto à incidência e à prevalência do IEED no curso de cada transtorno neurológico específico ainda são escassos, ou seja, ainda não temos informação suficiente. Isso se deve, em parte, à falta de clareza na literatura, porque é justamente o que esse artigo está tentando tratar, de tornar a literatura médica, nesse caso, mais clara com relação a isso, no que diz respeito à nosologia e à terminologia dessa condição clínica. Isso é muito importante. Quanto mais clara é a literatura, mais fácil é o diagnóstico e mais fácil você consegue detectar esse tipo de ocorrência. Muito provavelmente, primeira coisa, esse é um transtorno neurológico.
Então, ele não é algo que seja necessariamente estudado por psiquiatras e psicólogos e assistentes sociais. Então, essas pessoas não necessariamente vão ter conhecimento dessa condição, mesmo porque a literatura que existe sobre essa nem sempre é clara. Enfim, e é por isso que temos essa pesquisa que eu estou lendo com vocês, né? Ela pede por uma clareza. Aqui temos um outro detalhe muito importante. Como o IEED e a depressão podem aparecer em concomitância em um mesmo paciente, alguns aspectos que possibilitam sua distinção devem ser observados. E aí vemos, o choro no IEED é independente das mudanças de humor. Ou seja, a pessoa não precisa, uma pessoa que esteja com algum tipo de depressão, e existem diversos tipos de depressão, tá? A depressão ela pode ser causada por algum problema com a bioquímica interna do sistema nervoso da pessoa. Ela pode ser provocada por estímulos externos, enfim. Existem vários tipos de depressão. Eu pretendo tratar em algum momento no canal sobre depressão e aí eu falarei claramente dessas coisas. Não é necessário que a pessoa esteja passando por um episódio depressivo para que haja o choro. O choro é resultado de um problema neurológico. A depressão dura semanas ou meses e o EED se caracteriza por episódios curtos e estereotipados. Ou seja, você pode ter a ocorrência do IEED em episódios curtos, como ele fala, em algumas ocorrências, e o resto de todo o episódio depressivo não ter nenhuma manifestação do transtorno IED. Alterações de sono e apetite, sentimentos negativos de culpa e tristeza são mais comuns na depressão do que no IED. O controle voluntário do IED é mínimo ou ausente, enquanto na depressão é geralmente modulado. Ou seja, uma pessoa que está chorando porque ela está deprimida, a pessoa ainda tem algum controle sobre aquilo. A pessoa pode tentar engolir o que está sentindo. No caso do IED, esse controle é de mínimo a ausente. Um distúrbio neurológico subjacente sempre está presente no IED, mas não na depressão. A depressão pode ocorrer sem que haja algum quadro neurológico. Sinais pseudobulbares e raiva episódica podem estar associados no IED. E em se tratando do Coringa, eu imagino que teremos vários episódios de raiva. Mas não guardam nenhuma relação com a depressão. 7. O estímulo precipitante para a expressão do IED é geralmente mínimo ou mesmo inaparente, enquanto na depressão há, em geral, situações específicas relacionadas ao humor. Ou seja, uma crise de choro relacionada à depressão pode haver algum estímulo para que ela seja desencadeada, o IED não necessariamente. Inúmeras outras patologias devem ser consideradas no diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial, para explicar de uma forma breve, é um diagnóstico por eliminação. Você vai eliminando outras possibilidades e é muito comum se fazer isso. Quando você tem uma situação que apresenta várias características que podem ser encaixadas em vários transtornos, você tem que eliminar as possibilidades para tentar chegar ao diagnóstico. Além de transtornos do humor, como transtornos do afeto, chorar essencial, demonstrações... Os transtornos da ansiedade, transtorno do pânico e transtornos ansiosos associados a ataques de pânico, transtornos da personalidade, como transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade histriônica,
alteração da personalidade devida a uma condição médica em geral, de tipo desinibido, alteração de personalidade em virtude de uma condição médica em geral. Isso tudo tem que ser levado em consideração ao fazer o diagnóstico. E outras síndromes neurocomportamentais, movimentos anormais, distonias, tiques faciais, tudo isso tem que ser levado em consideração. Conclusão. As crises de riso ou choro involuntários, que constituem o paradigma do IED, podem levar a fobias secundárias e, consequentemente, a um isolamento e um importante prejuízo no funcionamento social, ocupacional e familiar do indivíduo. E isso é chave. Quanto mais você isola uma pessoa que já está vulnerável, maiores as chances de que o problema se agrave. Pacientes acometidos desse transtorno, assim como as suas famílias, encontram-se desamparados em virtude do subdiagnóstico, do desconhecimento e muitas vezes da falta de abordagem e valorização dessa condição clínica por parte de seu médico assistente, o que não raro potencializa o sofrimento advindo dos episódios de desinibição emocional. Ou seja, nós temos uma pessoa que, no caso, o Arthur, aí no filme, que vem sendo vítima de violência pela sociedade, vem sendo isolada. E quando eu falo violência, eu não falo só da violência física, eu falo da violência psicológica também. Agravando ainda mais essa condição neurológica, e vemos sinais de algum quadro depressivo também. Ou seja, ele está sofrendo de uma condição psiquiátrica, psicológica, uma condição neurológica e vem sendo violentado pela sociedade. Não é uma combinação nada boa. Bom, vamos lá. O que acontece com o Coringa? O que nós temos aí? Como eu não vou mais estar usando o vídeo, eu vou puxar aqui. Fecha aqui. Opa, peraí, eu apanhei alguma coisa que eu não deveria ter apanhado aqui. Calma aí, pessoal. Desculpa, eu fui meio pateta aqui com os objetos que eu tenho na cena. Vamos lá. Bom, existem vários tipos de depressão. Não dá para diferenciarmos nesse trailer curto se a depressão que se apresenta aí, ela é provocada pelo meio, ou seja, ela é resultado de todos os atos que a sociedade infligiu nele, ou se ela é resultado de um transtorno bioquímico nele. Não sabemos se a depressão é exógena ou endógena. E isso é algo que é muito importante para fazermos o diagnóstico apropriado. Uma depressão exógena, muitas vezes ela pode ser tratada até mesmo sem medicação. E ela tende a desaparecer com mais facilidade do que uma depressão endógena, que haja uma causa bioquímica para o aparecimento desta. É claro que uma condição que tenha sido deixada sem nenhum tratamento pode levar a um desequilíbrio, enfim. Mas se o ponto de origem foi externo, geralmente é mais fácil de se tratar do que sem medicação, do que se há um desequilíbrio químico. Quando há um desequilíbrio químico, é essencial que haja, para o próprio conforto e qualidade de vida do paciente, que haja um tratamento medicamentoso acompanhando
qualquer outra intervenção. Em saúde mental, se trabalha em equipe. Você tem o psicólogo, o psiquiatra e qualquer outro profissional associado, se há necessidade de um assistente social ou etc., procurando fazer um trabalho que venha a conter toda a necessidade daquele paciente. O psiquiatra ele vai se focar em se a medicação está tendo o efeito desejado. Se não está tendo o efeito desejado, será que é uma questão da dose? Será que é uma questão do remédio em si? Será que algum outro remédio que poderia ter um efeito melhor naquele caso? Porque os mecanismos químicos que levam à depressão são diferentes. Tem diversos mecanismos que podem ocorrer e medicações diferentes vão atender a mecanismos diferentes. Então, esse é o foco prioritário do psiquiatra ao tratar de um quadro depressivo. Um psicólogo como eu vai se focar mais na questão do comportamento. E o que nós temos aí? Aquele momento em que ele está falando com a assistente social e ele fala: tudo que eu tenho são pensamentos negativos, é algo que eu espero ouvir de um paciente depressivo. Isso é algo muito comum de um paciente depressivo. E precisamos também levar em consideração que existem diversos graus de depressão. Depressão leve até depressão profunda. Pelo que ele apresenta no trailer, eu diria que ele está com uma depressão leve. Porque uma pessoa com uma depressão profunda não conseguiria pôr em prática as ideias que estão passando pela sua cabeça. A pessoa está desanimada, abre aspas, desanimada, fecha aspas, demais para conseguir pôr em prática as ideias que passam em sua cabeça. Então, eu diria que ele estaria entre uma depressão leve a uma depressão mais mediana, não uma depressão profunda. Se fosse esse o caso, ele estaria o tempo todo praticamente incapacitado de fazer qualquer coisa, e não é o que nós vemos. Vemos ele descendo e subindo escada, indo tentar se expressar num programa. É claro que a forma que ele encontrou para se expressar não é uma forma apropriada, mas tendo em vista que temos um sujeito que foi violentado de diversas formas pela sociedade e já estava sobre um peso muito grande devido a mais de um transtorno. Temos um transtorno neurológico que pode estar associado a uma depressão, quer dizer, está associado a uma depressão, mas não sabemos se a depressão é exógena ou endógena, porque vemos diversos atos que levariam qualquer pessoa a se deprimir. Uma pessoa que é vítima de um ato de violência, e temos vários atos em relação a ele, certamente vai sofrer um prejuízo na sua saúde mental até se recuperar daquele episódio. Enfim, e temos ele sendo ignorado a vida toda, como ele diz, que ele nem sabia se ele era real. Isso mostra que ele vem sendo isolado do comportamento, do meio social pela própria ocorrência do transtorno. Não sabemos quando esse transtorno começou, que pode ter agravado esse isolamento. Enfim, ainda temos poucos detalhes sobre o começo da vida dessa versão do Coringa. Não sabemos como tudo começou, né? Ou como os transtornos se apresentaram. Qual veio primeiro?
mas certamente as hipóteses diagnósticas que nós temos aqui é algum tipo de depressão, e isso é extremamente vago, porque existem vários quadros depressivos, e o IEED, o transtorno neurológico que leva aos risos dele. Até o momento não temos nenhum sinal de outros transtornos que foram associados a outras versões do Coringa. As outras versões cinematográficas do Coringa, do Heath Ledger, do Jack Nicholson. Em 89 foi o Jack Nicholson. Enfim, eu sou péssimo com o nome de atores, pessoal, me desculpem. E a última versão eu acho que foi o Jared Leto ou alguma coisa assim. Eu também não me lembro muito bem do nome do ator, mas ele apareceu muito pouco. Estes outros Coringas, eles tinham uma tendência mais a um transtorno antissocial do que qualquer outro transtorno. Em alguns casos, nem é claro se realmente havia um transtorno. No caso do Heath Ledger, do Coringa, a versão dele do Coringa, que é a trilogia do Nolan, do Batman Begins, Dark Knight e etc. Aquela versão do Coringa é bem claro que ele tem um transtorno antissocial. A do Jared Leto apareceu muito pouco, não dá pra gente saber. A do Jack Nicholson também não é muito claro, é muito plausível, mas não dá para dizer necessariamente que seja o caso, enfim. Enquanto outras versões do Coringa em quadrinhos e versões animadas, algumas vezes ele tende mais para ou um quadro esquizofrênico ou algo assim. Mais uma vez, as retratações dessas várias versões, elas não necessariamente precisam condizer com a realidade. Os artistas se inspiram na realidade, mas eles não têm a obrigação de abrir o Código Internacional de Doenças e Transtornos Mentais e verificar se está de acordo com o que eles querem escrever ou não. Um escritor, um roteirista, seja de qualquer forma de mídia, ele não tem obrigação de seguir qualquer diagnóstico. Mas é divertido nós tentarmos ver onde há uma inspiração, não é, pessoal? Espero que vocês tenham se divertido, certamente foi divertido para mim. E como sempre, vejo vocês no próximo vídeo. Vida longa e próspera. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!